Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um padrão aqui que eu encontrei no gráfico da ESG3 trabalhando aqui no gráfico diário, e eu percebi que essa estratégia aqui conseguiu capturar muito bem os movimentos da ESG3. Quando eu testo essa estratégia aqui no gráfico semanal, no gráfico diário, no gráfico de 30 minutos, de 60 ou de 15, essa estratégia continua funcionando ao longo do tempo. E é uma comprovação matemática muito boa, porque quando você vê aqui a curva de capital, você percebe que essa estratégia que eu vou te ensinar hoje foi capaz de produzir aqui, pegando aí todo o banco de dados aí desde lá do início da ESG3 aqui no gráfico diário, conseguiu produzir uma curva de capital bem ascendente, o que é muito legal, porque é uma comprovação matemática muito boa acerca dessa estratégia. Primeiro de tudo, você vai precisar de um indicador, e esse indicador é o Bollinger Percentual B. Você percebe que ele já está configurado aqui na tela, certo? Você pode procurar aí na sua plataforma que você vai encontrar. E assim que você encontrar esse indicador, você vai ter que calibrar ele da seguinte forma. Você vai precisar colocar o período do Bollinger Percentual B no número 5. E além de colocar o período no número 5, você tem que colocar o desvio aqui no número 1, certo? Feito isso, depois que você configurou o indicador, é necessário que você pegue uma linha e coloque aqui no nível 80. Como você está vendo aqui, marcando o nível 80. E aí você pega outra linha e coloca aqui no nível 20. Com esse indicador configurado, você vai conseguir aplicar essa estratégia que eu vou te ensinar agora. Mas antes de te ensinar a estratégia, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque eu estou sempre vindo aqui trazer estratégias vencedoras. Então, se você quer saber a respeito dessas estratégias e conhecer padrões vencedores no mercado, só dá uma clicada no like e se inscrever no canal. Essa estratégia, ela funciona principalmente no gráfico diário, mas ela também pode ser aplicada no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos, de 30 minutos e até de 15 minutos. E eu estou falando aqui desse ativo, é da ESG3. Você não vai saber se ela tem comprovação matemática em outros ativos, a menos que você teste. Então, o que eu estou passando para você aqui é a ESG3, tá certo? E o funcionamento dessa estratégia é muito fácil de você entender. Preste atenção. A gente vai operacionar compra e a gente vai montar uma operação de compra quando esse indicador passar para baixo do nível 20. Quando ele passar para baixo do nível 20, próximo ao horário de fechamento do dia, lá está finalizando o pregão, já está chegando no final do dia, a gente vai montar uma operação de compra. Preste atenção que foi isso que aconteceu aqui nessa situação que eu estou marcando. A gente montou uma operação de compra exatamente aqui, porque o indicador tinha passado para baixo do nível 20. Isso aqui é muito simples de você entender. Então, montamos aqui uma operação de compra nesse ponto. A partir do momento que você montou uma operação de compra, você vai sair da operação quando o indicador retornar e passar para cima do nível de 80, que foi o que aconteceu aqui. Perceba que ele passou para cima. Ele foi fazendo várias operações aplicando esse padrão que eu te falei. Veja só. O indicador passa para baixo do nível 20, ele entra na compra. Veja que ele fez exatamente isso aqui nesse candle. E aí, a partir do momento que ele entra na compra, ele vai esperar o indicador passar para cima do nível 80. Quando o indicador passar para cima do nível 80, ele fecha a operação. Foi isso que ele fez aqui. Fazendo isso daqui, aí ao longo de 20 anos, no gráfico diário, essa foi a curva de capital que a gente obteve. Ou seja, com base nessa curva de capital, você consegue concluir o seguinte: por mais que essa estratégia seja extremamente simples, ela tem uma comprovação matemática, digamos assim, absurda aqui na ESG3, o que é algo extremamente importante da gente considerar. Depois de 543 operações aqui, aí ao longo de 20 anos, essa estratégia conseguiu 70% de acerto, com um fator de lucro de 2,54. E aqui, fazendo operações com capital de 100 mil reais, ela teve esse drawdown aqui. A estratégia é muito legal, e o mais interessante é que aqui no gráfico da ESG3, essa estratégia funciona em diversos tempos gráficos. Por exemplo, eu vou colocar aqui no gráfico semanal, e você vai perceber que essa estratégia também funcionou aqui no gráfico semanal, que ela alcançou aqui 4,04 de fator de lucro no gráfico semanal da ESG3. Eu agora já não estou mais no gráfico diário, estou mostrando para você o gráfico semanal. Alcançou aqui quase 80% de acerto, depois de 105 operações.
muito interessante, né? E aí você percebe o seguinte: vai funcionar no gráfico semanal, vai funcionar no gráfico diário e também aqui no gráfico de 1 hora. Tá? Ela continua com a curva de capital ascendente. Depois de 605 operações, conseguiu aqui 71% de acerto e um fator de lucro de 1,7. Mas com base nessa curva de capital aqui, você já começa a perceber o impacto negativo a partir do momento em que a gente começa a reduzir os tempos gráficos, certo? Veja só, eu vou reduzir aqui, eu vou colocar no gráfico de 30 minutos. Você vai perceber que a estratégia continua funcionando, né, com a curva de capital ascendente, apesar de ter sofrido aqui um impacto negativo. Perceba aqui que depois de 806 operações, 800 operações, o que é bastante coisa, essa estratégia teve 70% de acerto, fator de lucro de 1,6 e aqui o drawdown para você analisar. Por último, eu vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, para que você veja que até mesmo nesse gráfico de 15 minutos, que é um gráfico muito pequeno, essa estratégia continua se mantendo aqui, né? Foi aqui aos trancos e barrancos, mas foi subindo a curva de capital, certo? Mas o melhor tempo gráfico para essa estratégia, sem dúvida nenhuma, é o gráfico diário, e eu estou compartilhando com você esse padrão aqui no gráfico da EG3. Então vou falar para você o seguinte: se você tem interesse em aprender a fazer essas marcações aqui para conseguir obter os números de qualquer estratégia aqui no TradingView ou no Profit Chart, só você dar uma olhada aí na descrição que eu te ensino a fazer esse procedimento para poder obter a comprovação matemática de dezenas de estratégias aí. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal e nos vemos aí no próximo vídeo.